Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo, onde a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre a anatomia do diafragma. Então é importante a gente entender algumas estruturas que estão relacionadas com o músculo diafragma. São bem importantes a gente ter essa visão para aprimorar o atendimento do nosso paciente respiratório. Então a gente vai iniciar, né, desenhando aqui, esquematizando o diafragma para vocês, tá? Lembrando que o diafragma, ele é um músculo que tem uma característica, né, um formato bem peculiar, que é o formato de cúpula, tá? Então a gente vai iniciar aqui, desenhando para vocês aqui, então, esse formato de cúpula do diafragma. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, tá? E aí, lembrando então que essas fibras diafragmáticas, elas são dispostas passando da parte central para a periferia, né? Então elas têm essa característica, né? Então a gente tem aqui as fibras musculares, certo? Que elas partem dessa porção mais central, indo então para a periferia, que faz esse formato de guarda-chuva, né, do diafragma. Então a gente tem aqui, para representar também um pouquinho melhor, né, essas fibras musculares do diafragma, tá? Então vamos ter aqui em mente que essa vista que a gente está vendo aqui, ela é uma vista mais superior, tá? Da parte superior do diafragma. E aqui a gente vai ter uma vista inferior, ok? E aí, nessa porção central aqui, do diafragma, a gente vai ter, né, a parte que seria do tendão desse músculo, né, que a gente chama de centro tendíneo, ou de tendão central, ou de centro frênico, né, então, são os nomes aí que a gente tem para essas regiões, tá? Então, aqui, nessa porção, a gente tem o centro tendíneo, tendíneo, ok? E aí a gente tem algumas estruturas, né, que são bem importantes, que estão conectadas com o diafragma, que é a questão da coluna, né, principalmente a coluna lombar. Então a gente vai ter aqui, nessa região, a parte da transição, né, da coluna torácica para a coluna lombar. Então a gente vai ter T12, L1, L2 e L3. Qual que é a importância, né, dessa parte da coluna, né, principalmente a coluna lombar, qual que é a importância, né, dessa região para o nosso músculo diafragma? Porque simplesmente o diafragma, ele se insere nessa região, tá? Então, a gente vai ter, como se fossem fibras, né, diafragmáticas, o diafragma ele vai se inserir nessa região da coluna lombar, como se fosse uma trepadeira mesmo, né, então ele vai se ancorar ali nessa porção da coluna lombar, tá? Então aqui, só para esquematizar essa parte inferior do diafragma, né, a gente tem essa porção aqui, depois a gente vai estar vendo as estruturas que chegam nessa região. E aqui as fibras, né, também desse músculo. E aqui vendo na vista inferior, essa porção aqui, que seria a porção, né, do centro tendíneo também, como se a gente tivesse uma continuidade ali, tá? E aí, gente, a gente pensando nessa região do centro tendíneo, a gente vai ter estruturas que passam por ele, tá? Então, ele vai ter 3 orifícios que são bem importantes. O primeiro deles que a gente vai representar aqui, né, então a gente tem nessa porção aqui, a gente chama de forame
da veia cava inferior. E que estrutura que vai estar passando por esse forame? Nada mais, nada menos do que a veia cava inferior. Então, isso mesmo, a veia cava inferior, ela atravessa o músculo diafragma pelo forame da veia cava inferior, certo? Então, isso, né, nos traz muita informação em relação a essa questão do diafragma, porque se a veia cava inferior, que faz a drenagem, né, de todo o membro inferior, que faz toda a drenagem abdominal, ela atravessa o diafragma, então o músculo diafragma, ele vai ter uma ação muito importante na drenagem venosa, né, de boa parte ali do nosso corpo, certo? Então, como ela atravessa aqui o diafragma, é como se quando o diafragma tem um movimento respiratório, né, de fazer a ins e a expiração, né, então quando ele faz a ins, ele desce, e quando ele faz a ex, ele sobe, isso faz uma massagem, digamos assim, nessa veia cava inferior, a qual vai ajudar nessa drenagem, né, no retorno venoso, certo? Aí existe uma outra estrutura que é bem importante, que também vai estar atravessando aqui o músculo diafragma, que é uma artéria muito importante, que é a artéria aorta. Sim, a principal artéria que a gente tem, né, que atravessa aí toda essa região. Então aqui a gente vai colocar como se ela estivesse passando aqui por dentro, né, e tudo mais. E ela vai seguir aqui rente, né, também a coluna lombar, tá? Então, a gente vai ter aqui a nossa artéria aorta, bem importante. Então, da mesma forma, né, que a veia cava inferior atravessa o diafragma e tem essa ação importante para a drenagem, o diafragma também tem uma ação muito importante para a irrigação, ou seja, para a chegada de sangue para as vísceras abdominais, né, para toda a parte de membro inferior também, certo? Então, o músculo diafragma, além dele participar de todo esse processo da respiração, né, de ser o principal músculo ativo durante a inspiração, ele também participa, né, de toda essa função de drenagem e irrigação, certo? E aí nós temos uma outra estrutura que é bem importante também, que vai estar passando aqui no meio, tá? Que é o nosso esôfago, certo? Então, o nosso esôfago aqui, ó, ele vai passar e vai atravessar aqui, ok? Também atravessando aí o nosso músculo diafragma, certo? A gente viu então que a veia cava inferior, ela passa pelo diafragma, pelo forame da veia cava inferior. A artéria aorta, ela vai passar pelo diafragma, pelo que a gente chama de hiato aórtico, e o esôfago vai passar pelo que a gente chama de hiato esofágico. E aí uma coisa importante, né? Como que se formam esses orifícios nessa região diafragmática, né? Então, esses orifícios em que vai passar a aorta e o esôfago, eles são formados pelo aqueles pilares diafragmáticos que eu falei, que são os pontos de inserção do diafragma na coluna lombar. Então, o diafragma, essa parte muscular aqui inferior, ó, eles vão se inserir, né? Essas fibras musculares vão se inserir aqui, tá? Então, eles vão lançar umas fibras musculares, nas quais elas vão estar se inserindo aqui em toda a coluna lombar, e elas vão estar formando o que a gente chama aqui de um oito, né? Vai ser algo parecido com um oito aqui, né? E aí vai descer, e uma parte, uma porção do diafragma vai se inserir aqui também, né, na região de L3, tá? Então, a gente tem aqui essas fibras, né, se inserindo na região da coluna e formando esses dois orifícios, né, que vão dar origem aí aos orifícios, aos hiatos, né, esofágico e o hiato aórtico, tá? Então, aqui nesse de cima,
a gente vai ter lá, então, o esôfago passando aqui, como eu exemplifiquei para vocês. Então, ele sai, né, ele atravessa, descendo ali, e atravessa o diafragma por meio desse hiato esofágico, tá? Então, aqui é onde passa o nosso esôfago, ok? Então, hiato esofágico. E aqui, esse outro, que é por onde vai passar a nossa artéria, então ela vem rente à nossa coluna, e aqui nessa região, ela atravessa, né, vindo para frente aqui do diafragma, certo? Descendo aqui, que é a nossa aorta, né? Então, ela passa aqui pelo que a gente chama de hiato aórtico, ok? Então, vamos colocar aqui o nosso hiato aórtico. E aí, gente, como eu falei para vocês, lembrando, né, que esses hiatos, digamos assim, dessas inserções do diafragma, eles são formados pelos pilares diafragmáticos, certo? Diafragmáticos, que são a inserção do diafragma, então, na região de L1, L2 e L3. E isso ajuda, né, a conexão aí dos hiatos, certo? Bom, e aí na sequência a gente viu aí essas estruturas importantes que passam, né, pela essa região aí do diafragma, e aí a gente tem aqui, né, saindo dessas inserções do diafragma, eles também têm essa conexão aqui, ó, tá, que vai fazer, então, nessa parte aí da cúpula diafragmática, né, a gente tem essa porção aqui, que são os ligamentos, tá? Então, aqui a gente vai ter o ligamento arqueado lateral, esse aqui que é o ligamento arqueado medial, e temos aqui o ligamento arqueado mediano, ok? Esses ligamentos, eles são importantes, por quê? Então, a gente vai ver aqui que esses ligamentos, a gente vai ter, nesse ligamento mediano, a passagem ali da artéria aorta. No ligamento medial, a gente vai ter a inserção, né, a conexão de um músculo bem importante, tá? Que é o músculo psoas, tá? Então, esse músculo psoas, ele vai estar se conectando ao diafragma pelo ligamento arqueado medial. E a gente tem lateralmente a ele um outro músculo que é bem importante também, que é o músculo quadrado lombar, certo? Então, aqui a gente tem o quadrado lombar, que ele tem várias direções de fibras, né? E uma coisa importante desses músculos aqui, né? Então, aqui a gente tem o quadrado lombar e temos aqui o músculo psoas. A importância deles é que esses dois músculos, eles fazem a conexão do diafragma com a pelve, tá? Por quê? Porque o quadrado lombar e o psoas, eles se inserem na região da pelve, certo? Né? Crista ilíaca, trocânter maior. E aí eles fazem essa conexão, né, do diafragma com a pelve. E isso é importante a gente saber, por quê? Porque alterações de mobilidade pélvica, né, podem gerar alterações na mobilidade diafragmática, certo? Então, a gente consegue ter aí essa visão e entender que a gente precisa dar uma mobilidade pélvica também para o paciente respiratório para melhorar a capacidade e a mobilidade diafragmática dele. Da mesma forma, a gente precisa também melhorar essa mobilidade diafragmática, não só pela questão da expansibilidade pulmonar,
mas para melhorar também a questão da irrigação, questão de drenagem, né, para ajudar em processos inflamatórios, certo? Então, assim, a questão da mecânica diafragmática, ela está relacionada com diversas questões que podem melhorar o quadro clínico do paciente respiratório, e não somente na questão relacionada à expansibilidade pulmonar. Também a gente tem que pensar na coluna lombar, né, desse paciente. Por quê? Porque é o ponto de inserção aqui do diafragma, os pilares diafragmáticos, certo? Então a gente tem que estar pensando, ver como que está também essa questão da lombar desse paciente, porque uma restrição na questão lombar pode alterar também a mobilidade diafragmática, tá? Então, fica aí a visão para vocês, certo? De uma anatomia básica, né? O que eu quis trazer aqui para vocês é realmente, assim, um ponto de vista um pouco diferente de algumas estruturas que estão relacionadas ao diafragma, certo? E que são importantes a gente estar avaliando. Então, por exemplo, num paciente respiratório, a gente tem que estar avaliando, né? Pensando quando a gente vai falar de diafragma, a gente tem que avaliar o diafragma em si, certo? A gente tem que avaliar questão de pelve, temos que avaliar também a questão de lombar, e um ponto importante, né? Antes tarde do que nunca, colocar aqui para vocês, é uma questão bem interessante, a gente vê que é a inervação, né, do diafragma. Então, que a gente tem aqui o nervo frênico, certo? Ele tá saindo lá da região cervical, então ele desce aqui, chega aqui e manda os seus raminhos, né, para a parte diafragmática, ok? Então, o que que a gente tem que pensar também, né, nesse paciente? Da onde que sai esse nervo frênico? Ele sai de C3, né, alguns ramos ali, o principal é C3, C4, né, C5. Então, quando eu falo em tratar diafragma, tá, desse paciente, eu também tenho que estar avaliando a cervical dele, ok? Então, fica aí a dica para vocês da importância, né, que o músculo diafragma, ele não é somente um músculo que está ativo durante, que é um músculo ativo da inspiração, não é somente um músculo que atua nessa questão inspiratória, apesar de ser a principal função dele, mas a gente tem que abrir o nosso olhar, né, tornar o nosso olhar um pouco mais global, certo? Para que a gente possa estar melhorando aí a capacidade respiratória diafragmática do nosso paciente. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, dá um joinha, se inscreve aqui no canal para mais vídeos, né? Coloquem aí nos comentários o que vocês querem aprender mais relacionados à anatomia, parte de fisioterapia respiratória, e até a próxima.